bem padronizado realmente é o uso de corticoide sistêmico, né, endovenoso. Por exemplo, o principal estudo é o RECOVERY, que demonstrou que a dexametasona, em torno de 6 miligramas aí, fazendo em 10 dias, por exemplo, no paciente que precisa de oxigênio, está internado, vai ter uma redução da mortalidade de forma significativa. A gente está tendo alguns trabalhos de anticorpos monoclonais com benefício, mas são estudos recentes, realmente dessa última semana, tá sendo publicados aí no New England e outras revistas de alto impacto e com benefício real clínico, né? O tocilizumab, que é uma medicação que é uma anti-interleucina 6. Interleucina 6 é uma inflamação que o vírus acaba ocasionando, uma inflamação muito intensa, e aí a gente consegue, por um desses mecanismos da inflamação, segurar um pouco a inflamação viral, e aí também ter uma melhora significativa desses pacientes. Tem indicações precisas para cada uma delas, né? Não é realmente sair buscando assim, tô pior do Covid e já começar com corticoide. Não, tem orientações para isso, né? E as medicações são muito bem padronizadas para quando eu posso e devo utilizar. A gente aprendeu muito nesse último ano, né, em relação às terapêuticas, então, do corticoide, anticorpos monoclonais e anti-interleucina 6, por exemplo, que trouxeram um benefício real em termos de desfecho, em termos de mortalidade e tempo de internação, né? Só que é importante também ressaltar que essas medicações não é porque o paciente está piorando, por exemplo, em casa, que devem receber essas medicações. Então, a gente sabe quando utilizar, quais as principais indicações, não pode se automedicar, que pode até causar mais problemas, e, infelizmente, medicações que anteriormente pareciam trazer algum benefício, hoje em dia já não são mais verdadeiras. Então, a principal mecanismo é a gente olhar de forma científica, né, o benefício real das medicações. Protocolos hospitalares são os bem determinados, né? Os protocolos ambulatoriais, de uma maneira geral, têm várias distinções, né? Tiveram estudos com várias medicações que, infelizmente, não mostraram muito benefício, né? E as últimas mais recentes, por exemplo, que benefícios intermediários, mas super discutíveis com uma outra medicação. Então, por exemplo, só para pegar um adendo, corticoide inalatório, em um dos trabalhos com a budesonida, inalatório oral, tipo aquelas bombinhas de spray mesmo, tá trazendo um benefício de redução de risco para esses pacientes com Covid. Mas são estudos bem discutíveis. E até o principal de orientação, se a gente for dar uma orientação para a população, de uma maneira geral, é ter termômetro em casa, ter oxímetro em casa e se autoanalisar progressivamente. E que tem um acompanhamento médico. Hoje em dia tem até medicina também para ajudar, né? A Unesc, de uma maneira geral, faz esse trabalho muito bem, tá? E é importante ter um acompanhamento. Um acompanhamento, se agora precisa fazer tomografia, agora eu preciso fazer um hemograma e proteína C reativa para ver meu grau de inflamação. Agora eu estou precisando de uma gasometria. Opa, estou começando a piorar. E aí talvez tenha uma necessidade de internação. E quais medicações para aquele momento, né, mais de replicação viral ou mais inflamatório, quais são as medicações mais direcionadas para aquele paciente? Eu acho que a terapia-alvo, a terapia target, realmente para o maior benefício do paciente, isso tem que ser muito bem discutido com o médico e com o paciente nessa interface para saber qual o momento de utilizar determinadas medicações. Fazer a vacina, uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento social ainda é uma verdade, e aí a gente vai conseguir vencer essa... Já teve mais longe, a gente vai conseguir vencer essa batalha juntos.